Ah, é uma benção, né? É assim mesmo. Pessoal, sem perca de tempo, vamos entrar no estudo, né? Nós estamos na segunda lição de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Nós estamos no capítulo 1, né? Na segunda lição. O tema da lição é gratidão a Deus pela igreja. Gratidão a Deus pela igreja. Nós já passamos pela sessão 1, e a sessão 1 é a seguinte: a igreja que Paulo saúda. A igreja que Paulo saúda. Amém? Dentro da sessão 1, nós passamos pelo primeiro tópico, uma igreja de Deus. Ainda dentro da sessão 1, passamos pelo segundo tópico, uma igreja em Corinto. Ainda na sessão 1, passamos pelo terceiro tópico, uma igreja de santificados em Cristo Jesus. Ainda na sessão 1, passamos pelo quarto tópico, uma igreja de chamados para ser santos. Ainda na sessão 1, passamos pelo quinto tópico, a igreja de todos os que em todo o lugar. Ainda na sessão 1, passamos pelo sexto tópico, a saudação à igreja. Agora nós vamos entrar na segunda sessão, amém? Segunda sessão do tema gratidão a Deus pela igreja, amém? Gratidão a Deus pela igreja. Sessão 2, a dádiva da sua graça, a dádiva da sua graça. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 7. Eu vou pedir para minha esposa preparar a minha palavra na linguagem antiga e eu vou na linguagem moderna. Amém? Tá? E vamos tentar fazer um comentário livre aqui antes de entrar na lição, né? Pastora, você prepara aí a linguagem antiga? Prepara. Qual é o... 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7. Do 4 ao 7. Diz assim, na linguagem nova, na linguagem moderna. Boa tarde, Rosa, Deus te abençoe. Ih, Jesus, agora tu virou babá. É assim mesmo, né? Versículo 4, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então Paulo ele diz que sempre está agradecendo a Deus, amém? Por causa da graça que Deus tem dado à igreja de Corinto, por meio de Cristo, né? Devido eles acreditarem em Jesus Cristo, Deus tem dado a graça, a sua graça para a igreja de Corinto. Como é que está no versículo 4 da tua versão, pastor? O 4? 4 1? Capítulo 1, versículo 4. 1 e 4. Isso. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Não. Capítulo 1, versículo 4. 1 e 4. Eu entendi, 4. 1 e 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Amém? Tá? O segredo aí está em Jesus Cristo. A graça de Deus está sobre a igreja por causa de Jesus Cristo. E essa graça quem deu foi o Pai. Amém? Isso é importante você entender. Versículo 5, pastora Renata. 5? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Em tudo fostes enriquecidos nele. Grifa bem isso daí. Amém? Em toda a palavra e em toda a sabedoria. Por estarem unidos com Cristo Jesus, novamente, amém? Estar unido em Cristo Jesus, a peça principal é a união com Cristo, né? Eu chamo essa união com Cristo
o novo nascimento, o efeito do novo nascimento. Vocês foram enriquecidos em tudo. Amém? Quer dizer, vocês adquiriram as riquezas espirituais em todas as áreas, em tudo. Tudo que vocês precisam. Em tudo. Tanto no dom de anunciar o Evangelho, quer dizer, tanto na pregação do Evangelho, quer dizer, vocês conseguem pregar o Evangelho com poder, com autoridade, porque Deus tem dado graça para vocês, tá? Como no dom da sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual. Não é o saber humano, não é o saber do mundo, é o saber sobrenatural, é o saber, amém, que dado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo trazendo o seu saber para a igreja, né? Aleluia. Que traz as revelações, tá? E Paulo está dizendo que a igreja de Corinto, amém, por ser uma igreja unida com Cristo, ela é rica, se tornou uma igreja rica espiritualmente, no saber e na pregação do Evangelho. Versículo 6, pastora. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós? Amém? Na linguagem de hoje, a mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, quer dizer, aquilo que eu ensinei em vocês, aquilo que eu preguei em vocês, está tão grudado em vocês, está tão dentro de vocês. Olha o que ela vai produzir. Versículo 7, pastora. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Enquanto Jesus Cristo não volta, amém, a manifestação dos dons na vida de vocês, né? Ela é grande, amém? Ela é muito grande, porque vocês têm a palavra firme no coração de vocês. E esta palavra capacita vocês, amém, a receber a manifestação dos dons, amém? Das dádivas de Deus sobre a vida da igreja. Então é uma igreja bem enriquecida, né? Tá? Por isso que o tema é a dádiva da sua graça, o tema dessa sessão. Amém? Vamos lá, introdução dessa sessão. O apóstolo atribuiu à graça de Deus todas as bênçãos espirituais que a igreja de Corinto havia recebido. A graça encontra-se em Cristo. Somente por seu intermédio é concedida aos filhos de Deus. Por meio da graça, somos salvos, sustentados na carreira cristã e capacitados para o ministério. Eu vou repetir. Amém? Essa graça, tá? Ela encontra-se em Cristo. Toda pessoa que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, creu na sua morte e ressurreição, toda pessoa que nasceu de novo, ela tem essa graça sobre ela. A graça de Deus está sobre ela. Ela é investida dessa graça, né? E essa graça, né? E essa graça concedida para nós como filhos de Deus, concedidas pelo Pai, por causa de Cristo, tá? Ela nos dá o direito, a condição de sermos salvos, de sermos sustentados na carreira cristã e de sermos capacitados para o serviço, para o ministério. Então, aleluia, em tudo que nós vivemos, em tudo que envolve a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, amém? Nós dependemos dessa graça. Essa graça concedida por meio de Cristo. Essa graça que o Pai deu para nós. Pois é ela que nos salva. Amém? Somos salvos mediante a graça. Seu favor. Amém? Deus nos favorecendo. Deus agindo a nosso favor. Né? Aleluia. Somos sustentados na carreira cristã, no caminho. Amém? No percurso da vida cristã. Quem nos sustenta é a graça. A graça sustentadora.
Aleluia. Glória a Deus. Quando você pensa que você está desanimado, aí vem a graça e diz assim, não, você está forte, você está firme, eu estou com você. Aleluia. É essa graça que te mantém firme, amém, na caminhada, na carreira cristã. É essa graça, amém, é essa graça que te fortalece na pregação do Evangelho. É essa graça que faz você, amém, pregar o Evangelho por meio da sua vida, por meio do seu comportamento. É essa graça que lhe dá poder, que lhe dá autoridade. É a graça de Deus na sua vida. Amém? Tá. A partir desse princípio, o primeiro tópico dessa segunda sessão, quer dizer, é exatamente esse. Enriquecidos na palavra. A graça de Deus nos enriquece na palavra. O que quer dizer isso? Os crentes de Corinto receberam a palavra e, sendo dotados da capacidade de transmiti-la, haviam se tornado eloquentes ao fazê-lo. Talvez Paulo tivesse em mente alguns crentes em especial que se destacavam pela ousadia e coragem de comunicar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? É exatamente esta graça, amém, que ao nos enriquecer com a palavra, ao nos encher da palavra, ela nos torna pessoas ousadas e corajosas na pregação do Evangelho. Aleluia. Você não tem força para pregar o Evangelho? Pede para a graça. A graça de Deus, a graça de Deus te encoraja. A graça de Deus te dá ousadia para pregar o Evangelho. Né? Esse é o primeiro tópico da segunda sessão. A dádiva da sua graça. Enriquecidos na palavra. Segundo tópico, enriquecidos no conhecimento. Os coríntios eram capazes de aprender as verdades espirituais que o próprio apóstolo lhes ensinava. No que se refere ao conhecimento, a igreja como corpo tem acesso a toda a sabedoria, percepção, discernimento da verdade de que necessita. Não precisa de gurus especiais para recebê-lo. João fala, amém, que nós temos a unção, aleluia. E a unção nada mais é do que a presença do Espírito Santo na nossa vida. E que a presença do Espírito Santo na nossa vida nos capacita ao aprendizado, nos dá a sabedoria, amém? Nos dá o saber e o conhecimento da palavra de Deus. Sabe, o que a gente precisa é do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que traz para a nossa vida a revelação da palavra. É ele que transforma a palavra logos no rema. Aleluia. O Espírito Santo pega a palavra escrita e faz que ela se torne um rema na nossa vida. Aquela palavra que está escrito logos, ela se transforma num rema, quer dizer, numa revelação. A sabedoria espiritual faz a gente ter a percepção, o discernimento daquela verdade, amém, que está escrito ali. É a graça de Deus, é o Espírito de Deus que faz isso acontecer. A gente não precisa de gurus especiais. A gente não precisa da irmã Toninha do monte, amém, para trazer uma revelação para nós. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a graça de Deus na nossa vida. Nós não precisamos de nenhum livro à parte, tipo o livro de José Smith. Não preciso. Não precisamos de Russell, né, para interpretar a Bíblia para nós. Nós não precisamos de intérprete. O intérprete do crente é o Espírito Santo. É a graça de Deus na vida dele que é o intérprete. Amém? Aleluia. Precisamos sim de homens que facilitam a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Homens que nos mostram o caminho, né? Que nos facilita. Né? Mas a revelação quem traz é o Espírito de Deus. Não é o homem que traz a revelação. É o Espírito de Deus que traz a revelação.
É o Espírito de Deus que traz a sabedoria espiritual. É o Espírito de Deus que traz o discernimento da verdade. É o Espírito de Deus que traz a percepção espiritual que você precisa, amém, para a revelação. Aleluia. Né? Então não são homens que se destacam pela revelação. Não. Amém? Existe um Espírito que se destaca pela revelação. É o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eu e você dependemos do Espírito Santo para nos revelar. Amém? Tá? E existem homens que nos mostram, nos facilitam o caminho. Né? São os facilitadores. Aí é a função dos pastores, função dos pregadores. Amém? Que são simplesmente facilitadores. Amém? Muitas pessoas querem assumir a posição do Espírito Santo. Verdade. Amém? Eu tenho a revelação. Mentira. Quem tem a revelação é o Espírito Santo. Tudo é dele, né? Amém? Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Nós só somos um instrumento de Deus. Eu tenho a revelação. Não. Quem tem a revelação entra pelo caminho da heresia. Verdade. Amém? Tá? A revelação é do Espírito Santo. Tudo é dele. Aleluia. É ele que tem a revelação. O Espírito Santo, amém? Ele nos revela, ele nos mostra. E a gente facilita, né? A gente estamos aqui para facilitar, amém? Para você. Tá. Esse é o segundo tópico. Então, nós estamos na segunda sessão. Dádiva da sua graça. Primeiro tópico. Enriquecidos na palavra. Amém? Não esqueça disso, tá? É essa graça que nos dá ousadia e nos dá coragem na comunicação do Evangelho. Não esqueça disso. É essa graça, amém, que nos dá a sabedoria, a percepção e o discernimento da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Nós dependemos da graça. A graça de Deus revelada. Amém? Como é importante a graça de Deus na vida do crente. Terceiro tópico da segunda sessão. Lembrando que a segunda sessão é a dádiva da sua graça. Com o testemunho confirmado. É o que ele colocou aqui no versículo 7. Que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6 e 7. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tá? Quer dizer, essa mensagem está grudada em vocês, está firme em vocês. É o testemunho confirmado. Aleluia. Oh, glória. A graça confirma aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, a sua ressurreição, a sua vida em nós. Aleluia. A sua presença em nós. Graças a Deus. O testemunho de Cristo foi dado aos coríntios por Paulo e seus companheiros. À medida que lhes eram proclamadas verdades divinas, eles começaram a apreciar e a experimentar as riquezas da herança recebida como filhos da luz. Paulo reconheceu que o testemunho que deu foi confirmado neles, mediante a transformação de vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Como saber que a palavra de Deus está em você? Pelo seu comportamento, seu modo de vida, né? Se você é uma pessoa nascida de novo, você vai revelar o caráter de Jesus. E isso testifica que a palavra está em você. Aleluia. Glória a Deus. Como saber que a graça de Deus te envolveu? Amém? Quando você demonstra no teu comportamento que você tem uma vida mudada, uma vida transformada, que você nasceu de novo de verdade. Aleluia. Você começou a abandonar o pecado e o caráter de Jesus começou a se revelar por meio de você. É notório e crescente o amor de Deus na tua vida. Amém? Você é uma pessoa que revela o amor de Deus na tua vida.
de uma forma sobrenatural, né? Às vezes você nem percebe, mas você está crescendo em amor. Aleluia. E isso revela que o testemunho de Deus em você é forte. Aleluia. Valeu a pena investir em você a palavra de Deus, porque você tem dado resultado. Você tem mostrado que o testemunho de Deus é verdade em você. Glória a Deus. Como é gostoso você pegar uma pessoa que vem do mundo, cheia de coisas erradas, cheia de comportamentos errados, e daqui a pouco você começa a perceber, amém, que ela está vivendo uma vida de verdade nova, uma vida cristã de verdade. O comportamento dela mudou completamente. Aleluia. Por quê? Porque Jesus começou a entrar na vida dela por meio da graça. A graça de Deus trouxe o caráter de Jesus para dentro da vida dela, para dentro dela. Aleluia. E era isso que Paulo percebia na igreja de Coríntio. Amém? Muitos cristãos ali, provando no seu comportamento que eram pessoas que nasceram de novo. E Paulo lembra muito bem como que eles eram antes de Paulo chegar com a palavra ali. O comportamento de cada um ali. Porque foi Paulo que pregou o evangelho para eles. Amém? E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais lá na frente. Vamos lá. Esse é o terceiro tópico da segunda sessão. Lembrando que a segunda sessão é a dádiva da sua graça. Quarto tópico da segunda sessão. Deus enriqueceu a vida dos crentes coríntios, de modo que não tinham falta de nenhum dom espiritual. Tudo que eles precisavam, amém, para a carreira cristã deles, tudo que eles precisavam para a vida cristã deles, eles tinham recebido. Estava no meio da igreja. Aleluia. Tá? Aliás, a igreja local tem potencialmente todos os dons espirituais em sua vida corporativa, e deve esperar em oração que Deus os conduza em sua expressão madura. Aleluia. Glória a Deus. Aonde Deus derrama toda a sua graça, aonde Deus derrama toda a sua unção, todo o seu poder, amém? É na igreja local, é na igreja. Quando a igreja se reúne, ali Deus se revela, amém, trazendo toda a sua porção, toda a sua graça sobre a igreja. E é ali que vai vir a manifestação dos dons espirituais. É sobre a igreja, amém? É sobre esta igreja que existe a manifestação do dom espiritual. Por falta de conhecimento e sabedoria, algumas pessoas pegam para si aquilo que pertence à igreja. Ah, porque eu tenho o dom de profecia. Ah, porque eu tenho o dom disso, tenho o dom daquilo, tenho o dom daquilo outro. Amém? Não, nós não temos nada. Amém? O que nós temos é a graça. A graça de Deus está em nós. E a graça de Deus, ela pode nos usar, amém, por meio de um dom de profecia, por meio de um dom da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, amém? Tá? Mas esses dons pertencem a Jesus e à sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E todos os dons estão sobre a igreja. Ele deu à igreja, ele não deu a crentes individuais. Amém? Os crentes são usados na medida que estão ligados ao corpo. Amém? Por estar ligado ao corpo, os crentes podem ser usados nos dons, mas os crentes não são donos do dom, né? Eu vejo muitas pessoas, por falta de maturidade, usando de uma forma errada os dons espirituais. Amém? Indo na casa dos outros, se intitulando profeta, se intitulando dono da revelação, quando não é. Amém? Não é. Sabe? O dono da revelação é a graça de Deus, que é enviada pelo Espírito Santo. Aleluia. Se a pessoa está sendo usada no dom de profecia, não significa que o dom de profecia pertence a ela, que Deus deu para ela. Não. Deus deu para a igreja, tá? Se ela pertence à igreja,
ela é um membro a serviço da igreja, amém? Por meio desse dom. Mas ela não é a dona do dom. Percebe? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado quando usam o dom, amém? Para se auto-revelar, né? Tem uma palavra que agora fugiu da minha cabeça, quando a pessoa quer se aparecer, né? Ela usa alguma coisa para se aparecer. Então tem pessoas que usam o dom para se aparecer. Ela usa o dom para se... já veio na minha cabeça. Se autopromover, amém? Usa o dom para se autopromover. Eu fico meio desconfiado quando tem um congresso, um culto especial, aí faz um cartaz e escreve assim, amém? Grande homem de Deus que é usado, amém? Que tem o dom de revelação. Não, ele não tem o dom de revelação, né? Ele pode ser até um homem de Deus, mas grande também não é, porque grande só é Deus, amém? Tá? Então, aí tem que tomar muito cuidado de se autopromover, sabe? Isso para levar o povo à idolatria é 2 minutinhos, amém? Então, essa questão de autopromoção é muito perigoso no meio do povo de Deus, tá? E o dom pertence à igreja. Quer ver essa pessoa descobrir que ela não tem nada? Amém? É só ela se desligar da igreja, ela perde o dom, né? É só ela se desligar da igreja, ela perde o dom. Por quê? Porque o dom pertence à igreja. Enquanto ela estiver a serviço da igreja, ela vai estar sendo usada naquele dom. Vamos lá. Vou repetir. Deus enriqueceu a vida dos crentes coríntios, de modo que não tinham falta de nenhum dom espiritual. Aliás, a igreja local tem potencialmente todos os dons espirituais em sua vida corporativa e deve esperar em oração que Deus os conduza em sua expressão madura. No caso dos crentes de Corinto, Paulo agradece a Deus por eles terem recebido da parte de Deus a manifestação dos dons, né? Dos dons, em proporção extraordinária. Contudo, não aprenderam a usá-los humildemente no serviço do Senhor. Amém? Por falta de humildade, eles usavam o dom de uma forma errada e acabou levando a igreja a vivenciar uma bagunça nos cultos e uma bagunça no meio da igreja. Amém? Paulo teve que colocar em ordem lá essa questão dos dons espirituais, porque eles não sabiam usar os dons espirituais. Amém? Usavam uma bagunça. Já chegou numa igreja, eu não cheguei, eu já vivenciei. Eu já dirigi igrejas assim, que eu tive que colocar em ordem, né? Não tinha uma ordem. Às vezes você estava pregando, a pessoa era usada no dom de profecia, ele queria passar à frente da gente que estava pregando. Aí você tem que colocar no lugar, né, meu irmão? Amém? E quando estiver pregando aqui, a profecia é a palavra que eu estou pregando aqui. Amém? Não é o dom que é a profecia, é a palavra que eu estou pregando. Se eu tiver o discernimento de Deus e entender que a revelação que você está recebendo vem da parte de Deus e ela precede a palavra que eu estou pregando aqui, eu até autorizo você a falar. Amém? Mas se eu não tiver essa revelação, não. A primazia está na palavra que eu estou pregando aqui. Amém? Tá? Então, e o coitado do pastor não sabia ensinar isso. Ele não sabia colocar em ordem a igreja. E ele sofria tanto que as pessoas que eram usadas no dom de profecia comandavam a igreja, e a igreja era uma bagunça só, por causa dos comandantes, amém? Dos líderes que se tornaram as pessoas que tinham o dom de profecia. Amém? Quem falou que profeta manda em pastor? As pessoas elas confundem o profeta do Velho Testamento com o profeta do Novo Testamento. Não tem nada a ver. Amém? O líder da igreja local é o pastor local. Se tem alguém com o ministério profético na igreja, tem que sujeitar o pastor.
Tem alguém com ministério evangelístico, tem que sujeitar o pastor. Amém? Não, o líder da igreja local é o pastor. É com o pastor que Jesus se entende. Amém? Né? O profeta, o evangelista, né? Até o mestre. Né? É profeta, evangelista, mestre, pastores, né? E tem mais um, o apóstolo, até o apóstolo. Amém? Apesar que na igreja local é muito difícil ter um apóstolo, porque ele chega apóstolo e vira pastor. Amém? Porque ele é apóstolo até ele chegar e fundar a igreja. Depois que ele fundou a igreja e tiver um grupo de crentes, ele se torna pastor. Amém? Ele deixa de ser apóstolo e vira pastor. Né? Depois que se ele sair dali, ele volta para o apostolado. Né? Mas ele é pastor, porque no local é pastor. Amém? É pastor local. É pastor local. Né? A igreja local é dotada de pastores. Eles são os líderes da igreja. Né? E aí, por causa dessa confusão toda, a pessoa recebe uma revelação, se intitula profeta. A pessoa recebe uma palavra profética, se intitula profeta. E daqui a pouco ele se acha maior do que o pastor local. E o pastor local não sabe usar o cajado, amém? Aí essas pessoas ficam montando em cima do pastor local. E aí vira uma bagunça a igreja. Amém? Vira uma confusão a igreja. Tá? E Paulo viu essa confusão dentro da igreja lá, tanto é que tinha uma divisão na igreja de Corinto, que nós vamos aprender mais adiante. Amém? Nós vamos aprender que havia essa divisão por causa dessas pessoas que se intitulavam líderes da igreja quando não eram. Tá? Vamos lá. O apóstolo Paulo não podia elogiá-los pelo uso devido e proveitoso dos dons espirituais, mas somente por aquilo que o Senhor lhes havia concedido. Amém? Ele não podia elogiar o uso dos dons na igreja porque eles usavam da maneira errada. Eles não mereciam elogios. Né? Quem merecia elogio era Jesus, que tinha abençoado aquela igreja e tinha enriquecido aquela igreja com os dons. Amém? É a mesma coisa que você dá. Você dá um pacote de doce para o teu filho e não ensina ele a comer um de cada vez ou um por dia, né? Aí você joga o pacote da mão dele, ele sai comendo os doces todos, daqui a pouco está todo melado, daqui a pouco está com problema intestinal, né? Por quê? Porque você deu muito doce para ele e ele se lambuzou todo. Né? Então, Deus abençoou tanto aquela igreja e eles não tiveram a capacidade, amém, de discernir o uso do dom e acabaram se lambuzando com os dons. Tá? É bom prestar atenção ao fato de que tudo que o apóstolo afirma sobre a graça divina que lhes foi dada diz respeito à igreja de Deus em Corinto e não a indivíduos. É isso que eu estou falando. Amém? Aleluia. Os dons foi dado à igreja no sentido geral, não no sentido individual, não a membros. Tá? Eu vou até repetir aqui. Ó. É bom prestar atenção ao fato de que tudo que o apóstolo afirma sobre a graça divina que lhes foi dada diz respeito à igreja de Deus em Corinto e não a indivíduos em particular. Amém? Não é o crente pegar para ele e se achar que é o dono, que Deus deu para ele. Não, Deus deu para a igreja. Amém? E se ele está tendo fé de ser usado num dom espiritual, amém? É para favorecer a igreja, é para beneficiar a igreja, não é para se autopromover, né? Tá? O conhecimento e a plenitude das bênçãos divinas só são experimentados pelos crentes quando estão em comunhão uns com os outros. Aí vem a importância da igreja local, da reunião da igreja, do estar junto. Amém? Essa conversinha de dizer que eu não preciso ir para a igreja para ser de Cristo. Não, você precisa da igreja para ser de Cristo. Amém? Como é que o braço amputado, jogado num canto,
amém, pode dizer que é daquele corpo se ele não está naquele corpo. Outra coisa, um braço cortado do corpo, ele perde a vida. Ele perde a vida. Ele vai entrar em decomposição. Amém? Vai necrosar. Percebe? Então, tem muito crente aí que está fora do corpo, achando que essa doutrina, essa nova forma de enxergar igreja, né? Aí eu posso ser igreja sem ter ligação com a igreja local. N-A-O-T-I-O. É impossível você ser igreja sem estar ligado a uma igreja local. Amém? Tá? As igrejas locais, visíveis, amém? Hoje, que nós chamamos de denominação, pode ter defeito, pode ter falhas, amém? Pode ter erros, mas elas têm a sua importância como igreja local. Amém? Tá? É no meio delas que será tirada a igreja invisível. Amém? Tá? Então ela tem a sua importância. E por que ela tem a sua importância? Porque ela foi criada por Jesus. Ela não é uma criação do homem, ela é uma criação de Deus. Amém? A igreja local é a reunião das pessoas que creem em Jesus Cristo, em torno da palavra de Deus, em torno da pessoa de Jesus, do Espírito Santo, da palavra de Deus. Então a pessoa se desliga da igreja, fica desgostosa com a igreja, fica frustrada com a igreja local, e aí quer inventar a doutrina nova. Agora, eu não preciso da igreja local para ser crente. Amém? Tá certo. Então você também não precisa de Cristo para ser salvo. Amém? Porque a igreja local nada mais é do que o corpo de Cristo, naquele local, naquele lugar. Amém? Ali é a reunião de pessoas, amém, que acreditam em Jesus Cristo, que se reúnem. E essa reunião é a igreja. A igreja é o ajuntamento de pessoas que creem no nome de Jesus, em torno de Jesus, em torno da palavra de Deus, em torno do Espírito Santo. Amém? Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas hoje estão criando uma doutrina nova e se intitulam desigrejado. Se você é desigrejado, então você é uma pessoa fora do corpo, porque a igreja é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Tá? E eu vou dizer uma coisa muito séria aqui agora. Você pode se achar a pessoa mais salva do mundo. Amém? Tá? Não vou discutir com os teus sentimentos, mas dentro da palavra você não está salvo, não. Você está desligado do corpo. Amém? Tá? E entre o teu sentimento e a palavra, eu fico com a palavra. Tem muitas pessoas que vivem de sentimento. Eu não vivo de sentimento, eu vivo da palavra. Amém? Sabe? E a palavra, ela é radical mesmo. A palavra, ela confronta mesmo. Porque a palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem chamou a igreja de corpo não foi eu, foi Jesus. Amém? Quem disse que para estar ligado a ele tem que estar ligado ao corpo, foi ele mesmo. Toda vara que não está em mim está cortada. Amém? Tá? E ele usou uma videira para simbolizar a igreja. Amém? E o ramo tem que estar ligado à videira. Se você é um ramo desligado da videira, você é um ramo fora da videira. Amém? E se Cristo vem buscar a noiva, entendeu? Se ele vem buscar a noiva, entendeu? Se nós estivermos fora do corpo, como é que a gente vai subir? Exato. Se nós somos a noiva e se nós somos membros uns dos outros. Exatamente. Entendeu? Isso aí é conversa, pastor, para não frequentar a igreja. Aí começa a pôr um monte de desculpa, porque é o pastor, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Isso é conversa. Porque é mais fácil inventar uma doutrina do que perdoar, ou do que pedir perdão. Ou então do que reconhecer o erro dela. Do que reconhecer o erro. Estar com a igreja. Né? É mais fácil. Então, é mais fácil. É mais fácil. A pessoa está doente e ela quer inventar uma doutrina para se autossatisfazer. Amém? Só que, infelizmente, não estou aqui para satisfazer você. Eu estou aqui para satisfazer Cristo. Né? Então... Aí sabe o que eu acho engraçado, pastor? Aí está fora do corpo.
Aí quando cai doente, aí lembra da igreja. Aí lembra que o pastor para visitar. Aí se alguém morre, aí tem que ter um pastor para ir lá cumprir lá o ritual lá do, entendeu? Do culto fúnebre. Mas ele não quer ligação com a igreja. É que nem as pessoas, né? As pessoas não querem ligação com a igreja, mas na hora de morrer, querem que diga que ela é salva. Isso, aí quer que pregue, o pastor tem que dar uma palavra lá para aquele morto, não mesmo morto. Aí vem a esposa, aí vem a mãe, aí vem o pai, aí vem o filho. Aí eu acredito que meu marido foi salvo porque ele deu uma piscadinha. Ô, meu irmão. Aí é muito fácil, né? Amém? A salvação, ela vem por uma piscadinha. Ruim. Porque ele estava lá, em coma, e eu mandei ele mexer os olhinhos, ele aceitou Jesus como Salvador. Mas rejeitou. Aí, meu irmão, rejeitou a vida inteira, e porque deu uma piscadinha lá, aceitou Jesus. Amém? Será que deu tempo de ter uma ação do Espírito Santo ali dentro? De se arrepender. Amém? Mesmo, irmão, eu não confio nisso não. Eu não vou esperar isso aí não para me ser salvo, não. Senão vai todo mundo... Eu não vou esperar. Eu não vou ficar discutindo esse assunto com as pessoas. Amém? Porque cada um é cada um. Né? Cada um é cada um. Acredite como tu quiser. Amém? Mas dentro da palavra, a pessoa precisa passar, amém, por um processo, amém? E esse processo não é uma piscadinha, tá? Esse processo é algo dentro do coração da pessoa, né? E desculpa, mas, amém, a pessoa que teve uma vida inteira para aceitar Jesus. Nunca quis. Negou Jesus a vida inteira. Amém? E aí o médico chama você para o último momento, e aí você está desesperado lá, olha, aceita Jesus, e a pessoa está lá, né, já morrendo, dá uma piscadinha, você deu uma piscadinha, é porque você está aceitando Jesus. Tem que ter um processo. Não é assim não. Desculpa, meu irmão, você pode crer, o problema é teu. Amém? Mas é muito tá? fácil. Mas eu não vou deixar para a última hora, não. Fica muito fácil. Não. Esse evangelho é um evangelho muito, sabe? Muito fácil. Jesus diz assim, ó, a Bíblia diz assim, se hoje ouvides a voz do Senhor, se hoje, é o hoje. Não é amanhã eu aceito, amanhã. Aí amanhã, até chegar esse amanhã, eu estou aprontando elas todas, aí eu estou me prostituindo, eu estou adulterando, eu estou fazendo um monte de coisa errada. Aí eu caio doente, vou para o hospital, aí vem tu quer aceitar Jesus, Renata? Quero. Eu também, é fácil. E tem outra coisa, a pessoa que está endurecida, vai me desculpar, né? Não cola. A pessoa que está endurecida, mesmo ela em coma, ela não está acreditando que vai morrer. Não, ela está na esperança que vai viver. Isso. E ela vai sair dali. Isso. Amém? Tá? E no desespero dela, talvez ela até aceite, né? Mas... pensando que vai retornar para casa. Será que tem processo de salvação nessa hora? Eu peguei um caso de um rapaz desviado. A gente evangelizou ele. Toda semana a gente ia lá falar de Jesus para a vizinha. E a gente ia lá nele para falar, ele estava bom, andando, tudo bem. Daqui um pouco o cara teve gangrena no dedinho do pé. Aí nós evangelizamos e ele, não, agora não, na hora certa eu volto para Jesus. Aí ele foi pro hospital, foi eu e a minha tia no hospital, na Santa Casa, nunca esqueço isso aí. Chegando lá, falamos de Jesus para ele, amputou primeiro uma perna, o pé. Aí, pastor, a gente volta para Cristo. Ele disse, não, quando eu sair do hospital, aí eu vou para a igreja e eu volto para Jesus quando eu sair do hospital. Sabe o que aconteceu com ele, pastor? Dali do hospital ele foi para o cemitério, não teve nem tempo de voltar para Jesus. Ele rejeitou. Como também tinha um também, que a menina estava me falando que ele sempre teve uma vida promíscua. E ela chamando ele para ir para a igreja, você precisa de Jesus, e nunca quis. O camarada pegou AIDS. Quando ele pegou AIDS, ele estava já no finalzinho já da AIDS. Aí a menina falou que foi lá dentro lá falar de quer ir para o céu. Ele falou, eu quero, até eu.
Deu a vida da mocidade todinha, a saúde toda pro capeta, pro mundo. Aí chega na última hora, eu também, qualquer um quer ir pro céu, né? Aí é fácil. Na hora do desespero qualquer um quer, eu né? acredito, pastor, num processo. Eu creio num processo. Entendeu? Meu pai foi salvo, ficou 1 ano e 2 meses num processo para Deus salvar. Não foi assim, não. Vou lá, aceitei, jogo pro céu, acabou. Não. Olha, muito eu não vou discutir com a fé de ninguém. Mas é muito fácil, né? Mas eu tenho as minhas convicções. É muito fácil. Tá? E dentro da minha liberdade de expressão, eu tenho as minhas convicções. E a minha convicção, amém, que é exatamente essa que a pastora Renata falou. A pessoa para ser salva tem que passar por um processo. Meu pai ficou amém? 1 ano e 2 meses. Mas e o homem lá da cruz? Ele não foi salvo? Ali é um caso. Amém? Foi um processo também. Um processo, e ele confessou com a boca dele. Isso. Amém? Ele confirmou. Ele repreendeu o amigo dele. Foi. Né? Amém? Acreditando no que Jesus era. No que Jesus podia fazer por ele. Partiu dele, se hoje estiver... se hoje for, lembra-se de mim quando entrar no paraíso. Ele reconheceu Jesus como rei. É diferente, ele estava consciente. Amém? Tá? Então, se você quer deixar para a última hora, tá? Se você acredita dessa maneira, não prega o evangelho pro teu pai, para tua mãe, não prega o evangelho para teus amigos, não prega para ninguém. Deixa na última hora lá, na UTI, em coma, que ele vai mexer o zoinho e vai pro céu. Amém? Tá? Meu irmão e minha irmã. O diabo, pastor, engana. Isso é desmerecer o plano da salvação. E o diabo, ele tem enganado muita gente. Que na última hora eu vou, na última hora. É que pega a palavra graça e deturpa também, isso, né? acha que pela graça eu posso... A graça de graça. Vale tudo. Não, a graça teve um custo. Amém? Agora, não é porque tem a graça que eu vou andar de qualquer jeito. Ou eu sou salvo pela graça, mas eu vou fazer o que eu quero. A graça é simplesmente um favor de Deus. Não significa que não teve um custo. Isso, teve um custo. Claro. Jesus pagou o preço. Lógico. Amém? Tá? E não é bem assim, não. A pessoa faz o que bem entende, na hora H vai ser salvo. O que vem na cabeça... Não é assim não. Amém? Tem que passar por um processo. Tá? Não vai nessa esperança que na última hora você vai ser salvo, que você corre o risco de ir pro inferno. Entendeu? Já vi muita gente agir dessa forma. Eu tenho 36 anos de crente, já vi muita gente falar pra mim: Renata, na última hora eu aceito, e essa última hora não chegou. Não deu tempo e morreu. E aí? Não vou julgar, mas e aí? E aí? Não cabe a mim julgar a pessoa após a morte. Mas cabe a mim ensinar verdades. Tá? Amém? Tá certo? Então, eu não vou deixar você na dúvida. Tá entendendo? Tá? Na dúvida, ele é salvo. Não, na dúvida, eu acredito que não seja salvo. Tá? A Margarita diz assim: se aceitar Jesus na hora da morte, salva a pessoa, na dúvida, eu não acredito. Eu também não acredito. Amém? Tá? Tem que passar por um processo. Tem. Amém? Sabe? Mesmo ali na hora, tem que passar por um processo. O Espírito Santo tem que estar muito forte na pessoa. A pessoa tem que se arrepender muito no coração dela ali. Tá entendendo? Tá? Porque não é assim, não. Porque se não, fica fácil. Um exemplo. Então eu vou pro mundo, bagunço lá, vou pro mundo, pinto e bordo. Aí eu caí doente, aí chamo o pastor Valmir para orar por mim, que eu quero aceitar a Jesus. É fácil. Então eu falei, aproveitei, aí na última hora eu vou pro céu. Que é isso? Exatamente. Então vai todo mundo então se desviar e na hora H a gente vai, na hora que cair doente, a gente vai lá e aceita Jesus. Aí é fácil. Eu prefiro não acreditar. Amém? Tá? Porque eu não vou dar mole, não. Entendeu? Não vou dar mole, não. Senão fica muito, pastor, banal. Exatamente. Eu não vou dar mole. Entendeu? Não vou dar mole. Amém?
pro diabo fazer o que ele quiser Não, depois, o diabo né? engana muito. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, aceita hoje, Jesus filhos, hoje. a voz de Jesus, Agora. não endurecer Não deixa para amanhã. os corações. A Bíblia fala não endurecer, para endurecer o coração. A Magalinha. Meu cunhado faleceu semana passada, aceitou Jesus. Aprontou a vida inteira. Ai, será que ele foi pro céu? Eu tenho dúvida. Eu não confio, eu não boto minha mão no fogo, não. Também não põe, não. Amém? Não boto minha mão no fogo, No céu nós não. vamos Será que ter esse Deus. aceitar Jesus Foi de foi o medo? arrependimento mesmo? Ou foi medo? Ou foi medo? Hã? Foi medo. Ah, então é muito fácil, né? Então, é por aí, é isso aí mesmo. Eu não vou dar mole pra isso não, entendendo? Não vou dar mole não. Agora, tem os bonzinhos, né? Tem algumas pessoas aí que são muito melhores do que Deus. E elas põem qualquer um no céu, né? Qualquer pessoa vai pro céu, porque o amor dela é maior do que o de Deus, né? O de Deus manda passar pelo caminho do arrependimento e da santificação. O dela, amém, toma cachaça, aceita Jesus que você vai ser salvo. Ou então apronta elas todas, apronta, e na hora da morte aceita Cristo. Rejeita, sempre rejeitou. Vamos hoje na igreja? Ah, eu não quero. Vai não sei o quê, não quero ir para a igreja, não quero. Vai ouvir a palavra? Não quero ouvir a palavra, não quero. Não se envolve em nada com Deus, nada. Aí na última hora quer aceitar, quero, vou para o céu, vamos. Amém. Nossa, já passou a hora, já, pastora? Vamos. Já deu 18 horas. 18 horas. Amém? Falta mais uma sessão. Mas não adianta também. Segunda-feira eu termino. Amém. Segunda-feira a gente acaba essa sessão. O sustento pela fidelidade de Deus. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Tá? A gente vai encerrar essa lição e vamos começar a lição 3. Segunda-feira. Ninguém é de ninguém. Né? Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês aí. Ai, meu pai, a aula está sendo tão rápida que eu não estou nem vendo a hora passar. Fala. Não fica em dúvida, né? Acha que todo mundo vem pro céu. Aí é um pensamento nosso. Não, mas ela está dizendo assim, eu não acredito na salvação dele. Ah, entendi. A Margarida está com a gente. Então Amém? Tá bom. Não, que eu não quero que ela fique em dúvida. É isso mesmo, é isso mesmo. Muita gente também, Magali, da minha família também, pintou o 7, nunca quis saber de Cristo, falava de Jesus. Ah, que Deus, não, eu já tenho ele no meu coração e aprontou, não, elas todas aí morrem. Aí Renata foi pro céu fulano, eu vou e falo, não foi não, é meu primo, é meu parente, mas não foi não. A Ana pediu para repetir os tópicos. Segunda sessão, tá? A dádiva da sua graça. Primeiro tópico, enriquecidos na palavra. Segundo tópico, enriquecidos no conhecimento. Terceiro tópico, com o testemunho confirmado. Quarto tópico, capacitados por meio dos dons. Amém? Foi baseado aonde? 1 Coríntios 1, do 4 até o 7. Amém? Segunda-feira a gente vai começar na terceira sessão. O sustento pela fidelidade.